Olá, alunos! Eu sou a professora Giovana Rocha. Nesse momento, nós vamos ter aula de produção textual. E olha o que nós vamos estudar hoje: as HQs, as histórias em quadrinhos, né? Quem não gosta de histórias em quadrinhos? Vamos ver aqui um pouco sobre o que é que diz. Hoje, as histórias em quadrinhos são valorizadas como gênero literário, que conjuga imagem e palavra, símbolos e signos. Sua linguagem se insere nos campos da leitura, certo? Então, hoje, as histórias em quadrinhos são gêneros literários. O primeiro passo para o professor usar os quadrinhos em sala de aula é não ter medo de começar a se familiarizar com a linguagem. Que tipo de linguagem? A linguagem de imagem e a linguagem de escrita, porque nós sabemos que em uma história em quadrinhos, tanto nós temos que usar a imagem, como temos que usar a linguagem escrita. E quais são os benefícios para o aluno de produzir uma HQ? Ele vai aprender a escrever, pesquisar e criar, porque isso aqui é um conjunto para que você possa criar uma HQ. O leitor de HQ, ele é basicamente um coautor da história, pois ele interpreta os personagens. Como assim? Se eu observar essa cena aqui e eu ler, eu vou ter que entender, interpretar o que os personagens estão querendo dizer, porque muitas vezes um símbolo faz com que eu entenda aquilo que está acontecendo ali, certo? Características de uma HQ. Ela tem características próprias que ajudam a diferenciá-las com ilustrações comuns. Essas características elas podem ser encontradas, identificadas facilmente. Vamos lá. Quadro ou retrato é a moldura da história em que o quadrinhos, dentro dela se desenha a cena. Então, isso aqui, dentro tem a cena com os balões, certo? Isso é o quadro ou retrato. Próxima. Vamos lá. O recordatório são painéis dentro dos quadrinhos usados pelo narrador, certo? Então, nós temos painéis dentro dos quadrinhos que são utilizados pelo narrador. Temos também as onomatopeias, que são os sons de objetos. Então, quando você escuta, o trim, já remete o quê? Ao telefone. Quando você escuta toque, toque, então isso são as onomatopeias, são as representações dos sons. E dentro dos balões, para representar a emissão de sons produzidos pelas pessoas ou animais. Então, quando eu faço miau, au, au, eu estou usando o quê? Onomatopeias. Próxima, vamos lá. Linhas cinéticas são riscos que indicam movimentos. Então, quando eu observo esses riscos aqui, quer dizer o quê? Que ela fez esse movimento. São chamados de linhas cinéticas. Metáforas visuais. As metáforas em desenhos indicam um sentimento ou um acontecimento. Por exemplo, um coração saltando do peito é sinal o quê? De paixão. Essas notas musicais estão indicando o quê? Que são músicas. Não diz aqui, a Mônica e o Cebolinha estão dançando. Mas quando eu vejo essas notas musicais, eu faço a interpretação. Lembra do que foi dito? Que o leitor é um coautor da HQ. Então, eu entendo que aqui eles estão o quê? Dançando. Próxima. Balões. Através dos balões que os personagens se comunicam, certo? Existem o balão de fala, de pensamento, de grito, de cochicho, de amor e de ideia. Então, cada uma dessas aqui significa uma coisa. Quando você vê esse balão cheio de pontinha, quer dizer o quê? Grito. Quando você vê só as bolinhas, dá ideia o quê? De pensamento. Quando se vê um coração, dá ideia o quê? De amor. Certo? Agora, vamos criar HQs. Agora vem a parte boa da nossa aula. Vocês vão ser convidados a criar HQs. Lembrando de todos esses que eu coloquei. Todos os componentes da HQ. Não é só fazer um desenho, botar uma bolinha e uma palavrinha lá, não. Você tem que usar o que eu disse. As linhas cinéticas, o tipo de balão pedido, certo? Vamos ver aqui.
Dicas para começar a criar um HQ. Nós temos que elaborar um roteiro, pensar na diagramação, calcular quantos quadrinhos essa história vai ter, quantas páginas ela vai precisar, decidir também a forma e o tamanho dos quadrinhos. Escolher o cenário, inventar os personagens, criar os balões, caprichar no desfecho da história. O final é muito importante. Coloque a palavra fim no último quadrinho e não esqueça do título. Tia Giovana vai colocar isso aqui lá no grupo para vocês, porque eu sei que muitas pessoas não conseguem visualizar com clareza o que está escrito aqui. Então, eu vou lançar essa proposta para que vocês produzam a HQ seguindo esse roteiro, de acordo com os elementos que eu expliquei, linhas cinéticas, forma de balão, certo? Produzir uma HQ bem caprichada, seguindo esse roteiro. Eu vou colocar lá no grupo esse mesmo roteiro para que vocês possam ter acesso. Vou lançar o slide lá também. Se você tiver um leitor de slide, você abra. Mas isso aqui eu vou bater o print, vou colocar lá para que você consiga visualizar e fazer a HQ dessa forma que está sendo pedida. Então, essa atividade ela vai valer um ponto de participação. Vocês vão fazer naquele mesmo esquema. Vão fazer, vão me mandar, eu vou analisar e a gente vai adicionando lá um maisinho ao lado do nome de vocês, tá certo? Então eu espero que vocês se divirtam produzindo essa HQ, caprichem nos desenhos, sejam realmente bons escritores e bons produtores. E até a próxima aula.